Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez, quem vos fala é Juliane Crescencio, estamos aqui no nosso JuCast, Entre o Altar e a Vida Real. Hoje o assunto aqui é um pouco polêmico, né? E nós estamos aqui com uma pessoa especialista, eu posso dizer assim, né? A especialidade dela, nós estamos aqui hoje com a Cíntia Maire. Cíntia Maire, um nome meio difícil, hein? Cíntia Maire, ela é especialista em sexologia cristã, ela palestra nas igrejas e dá consultoria também e mentorias individuais. Ela vai se apresentar para nós aqui um pouquinho, nós vamos bater um bate-papo muito legal. Fique conosco aí e você se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, porque tem coisa boa chegando. A paz do Senhor, irmã Juliane, que Deus te abençoe. Muito obrigada por esse convite, Amém. por essa oportunidade, viu? Então, meu nome é Cíntia, tenho 40 anos, sou esposa casada com o pastor Alex. Nós somos membros da Assembleia de Deus do Ministério de Belo Horizonte, congregamos na Regional Pampulha. Tenho 2 filhos, Sarinha de 10 anos, Davi de 6 anos. Sou enfermeira, atuei na área por 21 anos e hoje eu já atuava como palestrante, eu hoje atuo exclusivamente na área de palestras, consultorias e mentorias para mulheres e casais cristãos, na área da sexologia cristã. E essa é uma área, né, de muito tabu, até para nós que somos evangélicos. É por isso que eu sempre estou falando que esse nosso JuCast, né, é entre o altar e a vida real, porque a gente está no altar, né, a gente congrega, a gente tem uma igreja, tem uma casa, mas a gente vive uma vida real, e nessa vida real a gente tem um lar, tem um casamento, tem filhos, a gente tem uma vida fora do altar e fora da igreja. Então nós vamos conversar um pouquinho aqui, nós já vamos dar a primeira pergunta, porque é um assunto assim muito polêmico, né, cheio de tabu, mas nós estamos com a Cíntia aqui e ela vai esclarecer alguns pontos para nós. Nossa primeira pergunta é porque tantos crentes ainda têm a visão do sexo como algo pecaminoso, porque nós que somos cristãos, muitas das vezes, né, nós vemos o sexo como algo pecaminoso. Não, eu posso dizer nós, mas é porque é um tabu, até para nós da igreja, é um assunto que nem todo mundo gosta de falar. Eu falo que Satanás ele é muito astuto em suas ações, né? Então ele pegou um assunto muito importante, extremamente importante, e com a queda de Adão e Eva, ele colocou como se o sexo que veio, ele era praticado antes da queda de Adão e Eva. Então, muitos que não têm conhecimento à luz da palavra, conhecimento bíblico, ele traz o sexo como algo pecaminoso. Então, Adão e Eva tiveram relações sexuais após a queda no Jardim do Éden. E a palavra é muito clara em Gênesis 2 que não. O Senhor ordenou que eles multiplicassem. Como que você vai multiplicar sem ter relação sexual? Impossível, né? Mas o conhecimento, a Bíblia fala que nós pecamos, por quê? Por falta de conhecimento, né? Então, o que era se falado, principalmente antigamente, para os crentes? O sexo serve para vocês procriarem. É para fazer menino, né? Resumindo. E não é sobre isso. Por que eu falo o seguinte? Qual que é o sentido do Senhor nos fazer de forma tão completa se eu não posso utilizar das ferramentas que eu tenho? Se eu não posso sentir prazer, ele não teria colocado algo de prazer em nós. Ele não tem sentido, não faz sentido o homem ter prazer ao ver a sua esposa nua e ele não poder usufruir do corpo dela e ela do corpo dele se o prazer não fosse vindo de algo do Senhor. O que a gente precisa diferenciar enquanto crentes, enquanto servos do Senhor é o quê? O sexo é lícito, é limpo, desde que seja dentro do plano do casamento. E isso cai, né, na nossa segunda pergunta. Eu acho que já até respondeu aí um pouquinho da nossa segunda pergunta, que é quando se fala sobre o sexo à luz da Bíblia, né? Sim. Baseado em quais passagens bíblicas a gente tem a visão confirmando sobre o sexo ser um plano de Deus. Porque é exatamente isso. Antigamente, as pessoas viam o sexo como uma procriação, né? Sim. Era só para fazer filho. Exatamente. Tanto que a gente tem quem quer, né? Mas as pessoas, antigamente, principalmente nós, mulheres cristãs, na época que eu aceitei Jesus, as mulheres não podiam tomar pílula, não podia nenhum método. Nenhum método contraceptivo, né? Isso, então Sim. As mulheres tinham 12, 13. Eu conheço uma pessoa mesmo da minha região que teve 20 e tantos filhos. Sim. Porque via o sexo como
como uma procriação, uma obrigação. Somente como uma obrigação. Eu vou ler uma passagem bíblica para a gente esclarecer. Esse é uma das passagens bíblicas, mas nós temos várias aqui que vai falar. Em Provérbios 5, versículos 18 e 19 diz assim: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa. Sacia-te os teus seios em todo tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. O que Salomão quis dizer? Mas vindo do Senhor essa palavra ao coração dele, porque se está na Bíblia, é de uma inspiração do próprio Deus. Por que o Senhor ia ordenar? Isso aqui é uma ordem. Aqui não está falando talvez sacia-se. Quando? Bonito, não, né? Sacia-se com essa mulher. O que é saciar? É desfrutar de tudo que ela pode te oferecer, né? E muitos homens crentes, muitas mulheres cristãs, muitos vêm a servir a Cristo ligado a um sofrimento eterno. Não, Jesus é leve. Jesus, a Bíblia ainda fala que ele é o único Deus que traz a paz que excede todo entendimento. Ou seja, Deus com D minúsculo não vai ter a paz que nós queremos, que nós precisamos. Então o crente pode ficar em paz em relação a esse assunto. Com certeza. Desde que a Bíblia fala que também tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então não é válido para o crente, eu posso fazer o que eu quero, o que eu quiser dentro de 4 paredes que está valendo? Não. Ao longo dessa conversa, nós vamos perceber que há tabus sim a serem quebrados, mas nós que servimos a Cristo, nós temos que deixar a promiscuidade de lado. Então, não é ser promíscuo, é sentir prazer no pico máximo, é sentir alegria ao estar com seu marido, é sentir alegria ao estar com sua esposa, mas não ligado à promiscuidade. E a sensualidade dentro do casamento, ela é válida, ela faz parte. Faz parte essa mulher trazer a sensualidade, esse homem para dentro do seu quarto, para dentro do seu casamento, mas deixando de lado a promiscuidade. Até porque, Juliene, quando nós estamos com os nossos maridos, a gente não pode fechar a porta e falar: Espírito Santo, o senhor fica do lado de fora, porque agora eu vou estar no meu momento íntimo. Não, né? Ele não pode se apartar de nós em nenhum momento. Então, esse ato sexual, ele precisa vir com propósito, com direcionamento dentro da palavra, mas não nos isentando do prazer. Então, tem que ter todo um conjunto. O prazer, o propósito, a palavra, a alegria e a leveza. Eu não posso ter relação com meu cônjuge e depois ficar um peso na minha mente, porque o pecado vai me condenar. Mas aquilo que está dentro do propósito do Senhor, não. Ele vai me trazer leveza, ele vai me trazer alegria. E é disso que eu falo, é sobre isso. É um assunto, né, que você aborda, a Cíntia está aqui conosco hoje, ela é especialista, né, nesse assunto, e é um assunto que nem todo pregador, nem todo palestrante, ele aborda. Eu, por exemplo, eu já ministro há 28 anos, e não é a minha especialidade, né, não é um assunto que eu abordo, mas é um assunto muito importante para você levar aí nas palestras de casais da sua igreja, tá no trabalho de mulheres, e nisso aí eu te pergunto, como você consegue abordar esse assunto dentro da igreja sem escandalizar o evangelho? Porque hoje, né, quase tudo vira escândalo, e isso é um assunto muito importante. E como você consegue abordar esse assunto sem trazer esse escândalo? Sempre à luz da palavra, sempre baseada em versículos bíblicos e também de uma maneira técnica, né? Leve, porém técnica. Então eu explico para os homens e para as mulheres, para os casais, quais hormônios que vão ser ativados a ter uma relação sexual bem feita? O que isso vai gerar para a minha saúde física, mental e espiritual? Tudo dentro da palavra. Por que o Senhor nos permitiria ter órgãos de prazer ou ter tantas terminações nervosas se nós não podemos desfrutar disso? Porque nós sabemos que há religiões pagãs, onde as mulheres, elas são arrancadas o órgão de prazer dessa mulher, porque é proibido que ela sinta prazer. Somente o homem sente prazer, né?
Porque eu arrisco, eu falo assim, sempre quando eu vou ministrar para o público, uma das perguntas que eu sempre faço, me diga o que o Senhor fez que não é perfeito. Ninguém consegue responder, porque o Senhor é perfeito em todas as suas criações, e nós somos obras do próprio Criador. Por que que Ele nos fez da maneira que Ele nos fez, se nós não podemos desfrutar daquilo que está dentro do nosso corpo, dentro do plano do casamento, entende? Então eu falo de maneira técnica e à luz da palavra. Então não tem escândalo, não tem horror, não tem. Mas eu tenho clareza. E você falando aqui, eu lembrei, assim, eu vi essa semana, foi uma cena cortada, que você está falando aqui que tem países que é tirado o órgão, né, do prazer da mulher, e antigamente, isso era uma coisa muito séria, né? Porque o homem no casamento podia sentir prazer e a mulher não. E eu vi uma cena de uma certa novela, eu não sei o nome do personagem, mas ele era mais idoso e o personagem dele, eu esqueci o nome agora. Mas a mulher perguntou pra ele se ela pedisse, ele beijava ela. Os dois eram casados. Eu esqueci mesmo o nome. Só que eu vi essa cena, talvez, eu não sei se você já assistiu, você lembra, mas aí ele foi e falou com ela que não, porque a mulher no casamento, que é uma novela de casamento antigo, né? Falou, a mulher no casamento, ela não está aqui para sentir prazer, mas para dar prazer à mulher. E ele fala na cena, eu fiquei tão chocada, porque na cena ele falava assim, e se ela for uma mulher decente, ela deixa o marido desfrutar e ainda fica calada. Pensa. E isso a gente pensa que é coisa de novela, mas não é coisa de novela. Antigamente era assim. Era assim. Então, assim, nessa questão, hoje a gente está quebrando, né, muito tabu. A gente entende que a gente precisa abordar esse assunto. E nesse assunto, eu queria perguntar para você o seguinte: o que o sexo traz para o casal casado? Porque o sexo, a gente sabe que é para o casamento. Sim. Mesmo que as pessoas hoje banalizou, né, o sexo, a gente sabe que o sexo abençoado por Deus é entre o marido e a mulher casada. Exatamente. Isso é uma coisa que eu deixo muito clara. Então, às vezes, a igreja deixa em aberto, né, que eu acho que é importante deixarem aberto para casais que às vezes querem participar, e às vezes vai um casal que não é cristão, eles nem sabem, nem sabe que esse casal tá ali que não é cristão, né? Mas fazem, né, e faz inscrição. Isso, então, assim, você não vai saber, você não vai conseguir. Você não fica perguntando se você é casado ou não, né? E assim, não é com julgamento, mas eu deixo muito claro que aquela palavra que está sendo pregada ali, ela é uma instrução para casais casados, porque se eu pregar e deixar de lado os princípios de Cristo, os princípios da palavra, não tem sentido. Eu não estarei pregando a palavra. Eu serei uma sexóloga comum, como tantas que a gente vê na internet, né? Então eu vou trazer esse casal para a promiscuidade. E não é isso. Não é esse o objetivo do meu trabalho. É trazer esse casal para a leveza. E quando você me pergunta quais os benefícios, né? O que o sexo traz para o casal casado. Mas aí a gente já pode pôr, então, aí a benefícios físicos, mentais e até mesmo espirituais relacionados ao sexo. Claro, olha só. O casal casado que tem o sexo como uma prática, com leveza, com propósito, ele vai gerar maior intimidade. Então eu falo assim, quanto mais você faz, mais você vai querer. E aí você vai gerar o quê? Maior intimidade, maior conexão. Porque quanto menos você faz, menos você quer. Né? Exatamente. Então o que acontece, Juliane? Para ter sexo não precisa de intimidade. Os prostíbulos estão cheios de pessoas que fazem sexo e nem se conhecem, nunca se viram, não sabem nem o nome um do outro. Mas para ter intimidade, eu preciso ter sexo dentro do casamento. E há casais que vão distanciando tanto na frequência, começa a ser uma vez por semana, daqui a pouco de 15 em 15 dias, depois uma vez por mês. Depois, quando eles percebem, já não fazem mais diferença. Não tem mais o momento a dois. Não tem mais o momento a dois, né? E aí começa não só o distanciamento do toque físico, mas param de trocar palavras, param de conversar, param de ter diálogo. Então, o sexo é como uma ferramenta mesmo. É como uma ferramenta que traz essa intimidade, essa conexão que a gente precisa ter, olho no olho,
conversa, porque o ato sexual é rápido, concorda? O momento ali de prazer, né? É rápido, mas e o que vem antes? E as preliminares? E o que gera depois do ato sexual? É sobre isso, é sobre o combo, é sobre o pacote, né? Então, aquela mulher inteligente, pô, qual que é o problema dela procurar o marido dela quando ela está com desejo? Nenhum problema. Mas qual que é o problema do marido a procurá-la? Nenhum problema. E há mulheres que ainda têm essa questão. Eu procurar meu marido? Se ele quiser, ele que me procure. E aí começa a pirraça de ambas as partes, né? Eu não procuro ela não me procura. Quando se assusta, são 2 vizinhos dentro de casa. 2 desconhecidos, né? Não estou saindo da lógica das perguntas aqui, mas já que o assunto nos deu essa abertura, né? Eu vou te perguntar, e qual é o conselho para esse casal que já se distanciou? Já tem um tempo, porque deve ter uma dinâmica, né? Um conselho para voltar para a proximidade, porque isso faz parte, né? Sim, eu falo assim, que a gente tem que tomar muito cuidado para não virar colega, né? Dentro de casa. Então, meu conselho é que comece por alguém. Alguém tem que dar o primeiro passo. Ou o marido ou a esposa. Se ambos quiserem, ótimo. Alguém tem que dar o primeiro passo. Inicia com diálogo. Inicia com a conversa. Inicia com o Vale Night, que todo casal cristão precisa do seu momento. Precisa de ter o momento a 2, né? Deixar os filhos com a tia, com a avó, com a sogra, e ter um momento a 2. Iniciou com a conversa. Por que a gente distanciou? Tem que procurar um motivo, tem que saber o motivo para que esse motivo seja sanado, para que esse motivo seja retirado do meio dos 2. Ah, foi aquela frase que você me falou que eu não gostei, foi aquela atitude que você me disse que eu não gostei, foi aquela piadinha sem graça no meio da família que você fez, aquilo me feriu profundamente e eu não gostei. E aí, começa com um diálogo, e eu falo que o beijo longo de 6 segundos, ele é milagroso. Todo casal tem que dar o beijo longo, pelo menos umas 4 vezes na semana. Cíntia, beijo de 6 segundos, no mínimo de 6 segundos. Tá aprendendo aí, tá? gente? Por quê? Porque o beijo de 6 segundos, o que é esse beijo longo? Aquele beijo longo vai ativar? Vai ativar a endorfina, que são os hormônios da alegria, vai ativar a dopamina, todos os hormônios que a gente nos faz sentir bem, e esse beijo vai gerar maior conexão. Então, tá brava? Tá bravo? Dá um beijo de 6 segundos pra você ver se a raiva não passa. Não, passa, vai embora. Isso não é só uma questão técnica, é cientificamente comprovado, né? E eu recebo, irmã Gilene, infelizmente, muitas mensagens de irmãs no direct que tem 40 anos de casadas, 50 anos de casadas, e eu falo que não é sobre o tempo que eu tenho de casamento, mas como que tá o grau da intimidade, como que tá o grau da alegria desse casal. Porque ter 50 anos, ter 60, só por estar junto, faz sentido? Eu não estou falando a favor do divórcio, estou falando se faz sentido. Não é só sobre ter tempo de casado, é tempo de qualidade. Entende? Então, assim, eu já recebi... Não é só viver de aparência, não, né? porque viver de aparência é uma hipocrisia, né? Nós que somos crentes, a gente deve viver a verdade que liberta, concorda? Concordo. Então, se eu sou vivo de aparência, e os meus filhos? Em quem que eles estão espelhando? É num casamento completamente distante? E aí, se eu planto isso, eles vão se permitir viver isso também. É um ciclo vicioso, entendeu? E eu recebo, infelizmente, muitas mensagens de irmãs que têm muitos anos de casado, geralmente mais de 40 anos de casado, e que nunca, pasmem, nunca sentiram prazer. Sabe o que é nunca? E aí, né, a gente entra naquela questão, gente, porque muitas das vezes acontece mais dentro da igreja. Sim. E aí, por falta de orientação. Por que a igreja deve abordar esse assunto? Porque se a igreja não abordar esse assunto, nós vamos encontrar respostas no mundo. E entra tantas causas de divórcios hoje. Exatamente. Aí, olha só, às vezes a gente recebe, eu e meu marido, nós sempre fomos dirigentes de família,
tem uns 5 anos que nós não somos, mas eu continuei trabalhando na área com mulheres, né? Mas por um longo tempo nós fomos dirigentes de família, de 11, agora nós fazemos 17 anos de casado. Quando nós éramos dirigentes, chegavam uns casos assim que a gente falava assim, meu Deus, inacreditáveis. Inacreditáveis. Tipo assim, nós recebemos um caso de uma vez de um irmão falando que a esposa queria prostituir com ele. Misericórdia. Aí ele falou assim, mas do que você tá falando? Meu irmão, me explica. Não, porque depois de tantos anos de casado, 45 anos de casado, ela quer que eu pegue nos seios dela. Então quer dizer que ele nunca pegou. Nunca pegou. Nunca pegou. Entende? Que horror. É um horror. É um horror, Aí, mas gente. assim, por quê? Por falta de conhecimento. Pecando por falta de conhecimento, meu marido falou, meu filho de Deus. Aí, Vem cá, vamos ler Cantares, né? Então, assim, vamos... Vocês entendem que a falta de conhecimento, quantos anos... E aí, meu marido explicou para ele dentro da palavra. Por fim, a gente só via esse irmão rindo depois. Por quê? Porque ele entendeu. Feliz, né? Ficou feliz, a esposa ficou feliz, deu tudo certo. Aí eu ia até fazer a pergunta, mas acho que ela já até respondeu, né? Por que você acredita que o casal que veste nessa área é mais feliz? Gente, precisa investir. Nós precisamos investir em conhecimento para não pecar. O que pode? O que não pode? Né? Eu falo assim, porque tem os dois extremos, né? Aqueles que fazem tudo arriscando a sua salvação eterna, que nada pode ser maior do que a nossa, nada pode ser mais valioso do que a minha salvação em Cristo Jesus, e aqueles que não fazem nada com medo de pecar. Então são dois extremos. Eu falo, gente, a gente tem que estar no meio, a gente tem que estar equilibrado. A nossa vida precisa ser um equilíbrio, né? Verdade. Então a gente, casal casado tem que beijar na boca sim, tem que ter vale night sim, tem que realizar os seus desejos, desde que seja fora do ato pecaminoso, né? Eu vou ser muito clara aqui, porque a gente está falando para adultos, eu estou falando de sexo anal. O sexo anal é algo pecaminoso e cientificamente, olha só, Deus é tão perfeito, né? O Senhor fez o órgão anal para excretar fezes e não para introduzir nada. Né? Então esse homem e essa mulher que praticam sexo anal, eles estão praticando um sexo pecaminoso. E olha só, é tão perfeito, eu falo assim, que tudo que não faz parte do Senhor fede, né? Pensa, traz mau cheiro, traz vergonha, traz a dor do pecado. Pensa, olha muito só, sério, pode, né? E cientificamente, agora eu estou falando cientificamente, pode causar infecção generalizada, porque se a mulher tiver alguma fissura anal e entrar bactérias fecais para dentro da corrente sanguínea, essa mulher pode ter uma infecção generalizada. Você entende? Que é muito mais profundo. Deus é muito perfeito. E, gente, nosso tempo correu. Nós vamos ter que voltar aqui, porque o assunto, a gente pensa que não é um assunto assim que rende, né? Mas é um assunto que rende. É muita coisa boa que a gente precisa aprender, mas a gente está finalizando já. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui, uma pergunta não, né? Para fechar, eu quero te pedir para deixar 3 dicas para as irmãs que nos assistem, né? Os irmãos, as irmãs, mas tem hora que é mais as mulheres, né? Que nos assistem acerca do sexo à luz da palavra. Deixa essas 3 dicas para nós aqui, pra gente fechar com chave de ouro, e nós vamos voltar, gente. Vai ter mais assunto, ela vai voltar aqui. Se você quiser deixar uma perguntinha aí depois para nós, porque aí ela volta e responde a sua pergunta. Ela vai deixar aí, então, 3 dicas para nós. A primeira, seja uma mulher inteligente. Procure conhecimento e explore todos os sentidos dentro da sua vida sexual de mulher casada. Então, explore a visão do seu marido e a sua visão, explore o paladar, explore o olfato, explore a audição e explore o tato. O sexo com propósito, ele explora todos esses sentidos, e isso é para uma próxima conversa, porque é muito longo, né? A segunda dica é: seja aberta a ser amada. Muitas mulheres, elas não conseguem nem ser amadas. Elas não abrem oportunidade nem precedentes para ser amada. Então ela cria uma barreira tão grande entre ela e o marido, porque ela não está acostumada com um carinho, porque ela não se permite viver a leveza. Então se permitam viver a leveza do sexo com propósito dentro do casamento. E a terceira e última dica
seja a mulher que procure também. Não queira ser só procurado. Procure também, porque isso ativa muitas questões de alegria para este homem. Ele, opa, estou fazendo efeito aqui dentro dessa casa. Eu não estou só procurando, eu também estou sendo procurado. Eu também sou importante nessa relação, né? E é isso. Traga a palavra do Senhor para dentro do sexo, dentro do seu casamento. Traga Jesus para dentro do seu casamento e você vai viver um sexo e um casamento com leveza, com propósito e principalmente uma família que quer chegar ao céu, à eternidade com Jesus sem pecar, mas também sendo feliz. Glória a Deus, tivemos uma aula aqui, né? Eu tô sem palavras, aprendi muito. E aqui, né, nós estamos no GilCast Entre o Altar e a Vida Real. Deus te abençoe. Nós vamos orar. Muito obrigado por você ter vindo, por aceitado. E pode esperar que vai ter próximo aí, porque o assunto é bem abrangente, né? Amém. Deus abençoe. Curta, compartilhe e comente. E se você tiver alguma perguntinha, pode mandar aqui, que na próxima, se Deus quiser, ela responde. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado mais uma vez por o Senhor estar presente aqui conosco, Senhor. Continue abençoando as nossas vidas, abençoa a tua filha, a tua serva, que ela possa ser esse canal de bênção na vida de vários casais, de várias pessoas. Quero pedir ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa abençoar a vida deste ouvinte, dessa pessoa que está nos assistindo, que vai nos assistir, que este programa, Senhor, aqui seja uma bênção nessa casa e nessa família. É o que eu te peço, em nome do teu filho Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz.